bem? Bom, então nessa sexta aula a gente vai falar sobre o conceito de plano cartesiano. E aí, depois do plano cartesiano já vem um conceito de gráfico. A gente já fez gráfico de duas funções, que foi a função do primeiro grau e da função do segundo grau. E depois a gente vai classificar estas funções que a gente tem, tá? Então, inicialmente a nossa aula, vamos falar sobre o plano cartesiano e o conceito de gráficos. E depois a gente vai utilizar softwares ou sites, na verdade eu vou usar mais sites gráficos aqui para fazer sites, né? Para poder fazer gráfico. Ajuda muito, né? Então hoje em dia a gente não precisa fazer gráfico na mão. Tem muitos recursos que podem ajudar e facilitam bastante na hora de fazer o desenho de gráfico. Então a gente vai usar esses sites. Posteriormente a gente vai classificar as nossas funções como injetora, sobreinjetora, bijetora ou nada, tá? Porque uma função não precisa ser alguma coisa, e a gente vai mostrar esses conceitos fazendo a verificação gráfica e vamos fazer alguns exemplos. Bom, o conceito do plano cartesiano ele surge no século XVII, mais ou menos, 1600 qualquer coisa, com um matemático filósofo chamado René Descartes. Esse filósofo foi bastante importante, inclusive dentro da matemática e na filosofia, porque ele estabeleceu alguns conceitos bastante modernos para poder fazer a representação de funções e de conceitos geométricos, né? Ele foi que introduziu o conceito de geometria analítica. Mas o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um conceito bastante simples, mas bastante útil, tá? Então aqui a gente tem o nosso plano cartesiano. Como é que ele é formado? Ele é formado por dois eixos, um eixo X, que é chamado o eixo das abscissas, né? Se quiser dar um nome para ela, X é as abscissas. E o eixo Y são as ordenadas, tá? Existe um centro, que é o 0, 0, tá? Que é a origem, 0, 0. O eixo X ele é positivo da esquerda para a direita, então ele sentido crescente de X é para a direita, e o eixo Y, o sentido crescente dele é de baixo para cima, tá? E como é que a gente representa pontos aqui no plano cartesiano? Então, por exemplo, quando a gente representa o ponto 1, 3, o que a gente faz? A gente vai lá, marca o ponto 1 em X. O ponto 1 está à direita do 0, porque aqui é o 0, tá? Tanto para X quanto para Y, esse ponto aqui. Então, o 1 está mais ou menos aqui. E o 3? O 3 está mais ou menos aqui. Como é que a gente descobre onde o ponto 1 e 3 está? Então, eu venho aqui em 1, traço uma reta paralela ao eixo Y. A reta paralela é aquela reta que tem a mesma inclinação que a reta Y, tá? Ou seja, ela nunca vai estocar só lá no infinito. E aí eu faço a mesma coisa em 3, agora traço uma paralela em relação a X. Aonde eles se encontrarem é o ponto 1, 3, então o ponto 1, 3 é este aqui. Professor, marca um negativo para a gente? Marco ponto menos 2, menos 3. Onde está menos 2? Você vem aqui e marca o menos 2, mais ou menos aqui. Professor, eu estou usando a régua, não está aí. Ah, não tenho régua aqui. Faço mais ou menos. Menos 3, está mais ou menos aqui. Como é que a gente faz? Traço de 2 uma paralela. Está agora descendo, porque está para baixo, né? E aí eu venho aqui em 3, traço uma paralela também em relação ao eixo X. Ó. Aonde eles se encontram é o ponto menos 2, menos 3. Por exemplo, professor, o ponto menos 2 e 3 está onde? Bom, só continuar aqui, né? Paralela. Menos 2 e 3. Ó, onde eles se encontram, ponto menos 2 e 3, tá? Então a representação de qualquer ponto no plano cartesiano é muito fácil. Então, é tranquilo de fazer esta representação. Bom, então, cada ponto no plano é identificado pelo par ordenado, coordenada x, coordenada y, tá?
Professor, posso inverter a ordem? Não, o ponto 1, 3 é diferente do ponto 3, 1. Quem seria o ponto 3, 1? Ponto 3, 1 eu marco 3 aqui e 1 aqui, ó. Como é que a gente localiza o ponto? Paralela aqui, localizei. Esse é o ponto 3, 1. Primeira coordenada de x, segunda coordenada de y. Tá vendo que é diferente os pontos? Então faz toda a diferença, tá? Então, no par ordenado, o primeiro é a x, segundo o y. A unidade ao longo de cada eixo é arbitrária. Por que é arbitrária? Porque depende, pode fazer em metro, centímetro, milímetro, ou em nada, igual eu fiz aqui, eu fiz apenas um esboço. Obviamente esse tamanho aqui, aqui não está dando 3 unidades desse tamanho, tá? Então ela é arbitrária porque assim, ela pode apenas representar pictoricamente, né? Ou seja, ser apenas uma representação de desenho, né? Para poder identificar os nossos pontos. Mas se você quiser fazer um gráfico bonito, bem feito, perfeito, aí sim, aí você tem que usar a escala. Precisa ser igual a escala em x e y? Não. Mas escolhendo uma escala em x, você tem que manter. E escolhendo uma escala em y, você tem que manter. Tá? Então é importante porque daí o desenho fica melhor, fica mais bonito. Tá bem? Bom, e o gráfico de uma função? O que é o gráfico de uma função? O gráfico da função é a representação geométrica da lei de formação. E o legal do gráfico é que você consegue visualizar geometricamente o que está acontecendo com o comportamento da função. Então o gráfico te dá comportamento, você consegue ver quando a função está crescendo, quando a função está decrescendo, você consegue visualizar o domínio da função, você consegue visualizar o conjunto imagem da função. Então o gráfico da função ele te dá todas as representações importantes para você fazer o gráfico. E no gráfico o que a gente faz? Vou fazer só um comentário aqui. Então, o eixo X do nosso gráfico, ele vai representar os possíveis pontos do domínio. E o eixo Y vai representar os possíveis pontos da minha imagem. Então, no eixo X é o domínio, no eixo Y é a imagem. Como a gente fez, por exemplo, o gráfico de uma reta. Ó, a gente fazer o gráfico Y igual a X mais 3. O que a gente fez aqui? A gente vinha aqui, marcava o ponto 3 aqui, né? Que é o ponto, o coeficiente linear. E aí desenhava uma reta aqui, né? Encontrando a raiz. A raiz aqui é o ponto em que x mais 3 igual a 0. Ou seja, x igual a menos 3. Então aqui é a raiz. Então, este é o gráfico da minha função. Então, o domínio mora aqui, ó. Que é o domínio da função. Para esta função, qualquer valor de x eu posso colocar. Não dá problema, né? Não tem divisão por zero, nem raiz de número negativo, nem logaritmo de número menor ou igual a zero. E a imagem mora onde? A imagem mora aqui. Você fala, professor, como é que eu consigo verificar que a imagem é o real todo? Você escolhe um ponto aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. E aí traça uma reta paralela ao eixo X. Ele bateu em algum ponto no gráfico? Bateu aqui. Aí você desce lá no gráfico, lá no domínio, e vai descobrir que este ponto aqui, ó, ele tem como imagem este aqui, tá? Então este ponto é definido pelo par ordenado X, pode ser por um X estrela aqui, ó. E aqui f de x estrela. Então qualquer ponto que você pegue aqui, ó, bateu, ele tem um ponto que vai nele. Então a imagem deste conjunto é o real todo. Aí fala, professor, faz um outro gráfico aí pra gente, y igual a x².
y igual a x quadrado. Como é que é o gráfico disso aqui? Essa é uma parábola assim, tá? Todo mundo tem que saber essa parábola aqui. A gente pega o quê? Escolhe um ponto. Qual o domínio primeiro? Então, domínio real todo, que a gente sabe que não tem problema. Mas a imagem é o real todo? Não. Escolhe um ponto aqui, por exemplo. Ele tem alguma imagem que vai nele? Você vem aqui e traça uma reta paralela. Na verdade, tem dois pontos que vão nele, ó. Ele bate aqui e aqui, ó, tá vendo? Então, este ponto aqui tem esta imagem. Aqui um x1 e aqui um x2. Então, esse ponto é x1, f de x1, e aqui é x1, ou x2, desculpe, f de x1, que é igual a f de x2, porque é a mesma imagem. Mas por que não é o real todo que é a imagem dele? Ó, pega esse ponto aqui, por exemplo. Tem algum ponto que bate no gráfico? Não, nenhum. Tá? Então, a imagem desta função, olha como é que o gráfico é elucidativo. É o conjunto só aqui para cima. Então, a imagem aqui são os reais maiores ou igual a zero. O domínio é o real todo. Este aqui, domínio real todo. A imagem é o quê? É o conjunto todo. Para esses tipos de gráfico, é tranquilo a gente fazer o gráfico. Só que, em geral, é muito difícil a gente fazer o gráfico. Tá? O gráfico de uma função é uma situação complicada, porque, em geral, demanda muito esforço. Mas, hoje em dia, a gente tem muitos recursos. Por exemplo, esse GeoGebra aqui, .org/calculator. Eu vou gravar agora um vídeo falando sobre como a gente pode usar este recurso para poder fazer gráficos, tá bom? Então tá.